Nulidade da citação. A citação possui por fundamento um tratado, que é o artigo 8º, letra B, do Pacto São José da Costa Rica, que garante a comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada. Possui também um fundamento constitucional. Encontra-se no artigo 5º, inciso 55, o qual ele assegura aos acusados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Ora, no momento que é assegurado o contraditório e a ampla defesa, só há uma maneira de exercer esse direito, sendo chamado ao processo, sendo citado para comparecer no processo. A nulidade da citação pode existir, pode haver nulidade, por absoluta falta da citação, por falta de um requisito de existência da citação. O fim para o qual é feita a citação, por exemplo, é um requisito de existência. Ou falta uma formalidade essencial da citação. E nesse caso se tem a nulidade relativa. A nulidade, seja qual for, mesmo a absoluta, fica sanada se o interessado comparecer antes que o ato se realize. O incapaz, ele deve ser citado na pessoa do seu curador. Caso ele não disponha de curador, o juiz deve nomear um curador para ele. Agora vejam bem, se apenas no curso do processo é descoberto, é identificado que o acusado é incapaz, nesse caso precisa nomear um curador e todos os atos que foram praticados sem curador devem ser refeitos, inclusive a citação, sob pena de nulidade absoluta do processo. O que deve conter o mandado de citação? Deve ser levado ao conhecimento do acusado que ele está sendo processado por um determinado delito. E para tal, deve ser entregue cópia da denúncia. Isso é um elemento essencial do processo. Faltando ele, falta requisito de existência, falta denúncia. Deve constar também a advertência de que o acusado dispõe de 10 dias para oferecer defesa escrita, outro ato essencial. E também deverá constar que nessa defesa ele poderá alegar tudo que interessa a seu favor, oferecer documentos, arrolar testemunhas, e que caso ele não apresente defesa tempestiva, o processo terá prosseguimento sem que ele seja notificado dos demais atos. Essa advertência também é fundamental, sob pena de não ter nenhuma validade a revelia caso ela venha a ser aplicada. A citação do militar. Antes da alteração que houve no Código de Processo Penal, deixando o interrogatório para o último ato do processo, o interrogatório era o primeiro ato do processo. Então, na citação do militar se fazia a comunicação na pessoa de seus superiores. E isso tendo em vista a hierarquia militar. E o superior, porque inclusive o soldado, seja lá qual for o militar, ele não pode sair do quartel sem autorização da hierarquia militar. Então, a comunicação, a citação do militar era feita uma comunicação ao chefe militar. Como isso mudou, como a citação não é mais para comparecer em audiência e interrogatório, ela não se faz mais dessa forma.
O oficial de justiça comparece no quartel e solicita autorização para citar pessoalmente o acusado. E é feita a citação dessa maneira. A mesma coisa se diga para o servidor público. Antes havia necessidade de notificar o chefe da repartição. Não existe mais essa necessidade. O servidor público pode ser citado pessoalmente. No que diz respeito à citação do réu preso, o réu preso, antes, ele era requisitado, na primeira audiência ele era requisitado para o interrogatório, e daí se discutia se essa requisição equivalia ou não à citação, se deveria também haver a citação além da requisição. Esse assunto também já está superado, como a citação não é para fins de interrogatório, sim para apresentação de defesa em 10 dias, o preso deve ser apenas citado por mandado, né? A citação por edital, ela só é cabível depois que foram esgotados todos os meios para localizar o acusado. Ela encontra previsão no artigo 361 do Código de Processo Penal. Não basta simplesmente o oficial de justiça comparecer na residência 1, 2 vezes. Isso não é esgotamento dos meios. Hoje em dia existem diversos meios, inclusive através da utilização da rede mundial de computadores, tentando localizar uma pessoa. Devem ser expedidos ofícios aos órgãos de telefonia móvel e fixa, ao Departamento de Água, a companhias de luz elétrica, ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Ministério do Trabalho, ao Serviço de Identificação Policial. Pode ser buscado auxílio da autoridade policial, pode ser oficiado à Receita Federal, ao Departamento de Trânsito, à distribuição do foro, né? E pesquisa também na própria rede mundial de computadores, através dos sistemas de busca, como o Google, né? Pode ser feita pesquisa no Banco Nacional de Mandados de Prisão. É necessário esgotar todos os meios. A citação por edital que não esgota todos os meios é nula absolutamente. Um outro tipo de citação que é possível é aquela quando o acusado se esconde para não receber a citação. É cabível a citação com hora certa, que encontra previsão e como que ela é feita no artigo 362 do Código de Processo Penal. No caso de citação por edital, artigo 366 do Código de Processo Penal, quando o acusado é citado por edital e não comparece, nem constitui advogado, fica suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. Suspende o processo, suspende o prazo de prescrição. Porém, se a sentença do edital for nula, não há suspensão do prazo, o processo fica parado, mas não há suspensão do prazo prescricional. Pois bem, sobre a citação, era isso. Se gostou desse vídeo, clica ali embaixo no YouTube e se inscreve no meu canal, que volta e meia eu faço algumas conversas informais sobre processo penal e você estando inscrito ali eu posso lhe convidar. Obrigado.